Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o último vídeo da série da Batalha do Somme. Recomendo ver os outros caso não tenha visto. Apesar de estar avançando e tomando lentamente as defesas alemãs na região do Somme, era muito tentadora a ideia de abandonar a ofensiva. Não havia nenhum benefício territorial ou posicional marcante em um avanço sobre o Somme. A guerra não seria vencida avançando para o leste em mais quilômetros de terras agrícolas francesas conquistadas a custo de pesadas baixas. A ofensiva havia sido planejada inicialmente para ser um grande esforço aliado de ataque em várias frentes, e esse plano foi por água abaixo quando os alemães atacaram os franceses em Verdun no final de fevereiro de 1916, que voltou as atenções francesas para aquela área durante a maior parte do ano. Mas os britânicos simplesmente não poderiam abandonar a luta no Somme. As obrigações da coalizão significavam que os britânicos tinham que continuar pressionando o Somme para aliviar a pressão sobre os franceses em Verdun. Pelo menos, isso era a teoria. Deu-se então o início da terceira fase da Batalha do Somme, com ataques massivos para conquistar definitivamente a região. A primeira batalha dessa fase foi a Batalha de Flers-sur-Courcelette. O ataque foi dividido em duas forças. Uma formada pelo exército francês e outra formada pelos britânicos, que agora contavam com soldados canadenses fazendo sua estreia na guerra. Outra novidade que apareceu nessa batalha foram os primeiros tanques de guerra a serem usados em batalha, pelos britânicos. Estavam sendo desenvolvidos sob sigilo total na Inglaterra e causaram um choque entre os alemães, mas ainda era uma invenção recente e ainda sendo testada, por isso não houve muitos ganhos estratégicos com esse ataque de tanques. Mas foi o início da guerra blindada na história. O ataque anglo-britânico foi um sucesso do ponto de vista tático, pois causou pesadas baixas e um avanço de 2 a 4 quilômetros sob terreno controlado pelos alemães, mas, estrategicamente nem tanto. Os franceses e britânicos não conseguiram tomar muitas das localidades e objetivos importantes na região, o que impediu uma vitória definitiva. Batalha de Morval, 25 a 28 de setembro de 1916. Tendo rompido as linhas de defesa alemãs preparadas, a força britânica agora enfrentava um novo conjunto de desafios, pois agora lutava em terreno muito mais plano e aberto e se aproximava das encostas distantes e suaves das cordilheiras de Transloy. Um ataque britânico combinado com o exército francês foi feito, e a luta foi como antes, severa. Mas gradualmente os britânicos se afastaram e avançaram. O clima começou a ficar outonal, trazendo chuva, tornando o campo de batalha cada vez mais difícil e levando os homens ao limite de sua resistência física. Alguns objetivos, como as localidades de Combles, Morval, Les Boeufs e Guildecourt foram capturados e um pequeno número de tanques se juntou à batalha no final da tarde. A superioridade material da força anglo-britânica se fez sentir sobre os seus inimigos. Muitas baixas foram infligidas aos alemães, mas os franceses fizeram um progresso mais lento. Com essa batalha e com as que vieram depois transformaram o mês de setembro como o pior mês para os alemães em termos de baixas. Isso mesmo com grandes reforços de soldados de reserva e de aviões alemães que chegavam para ajudar na defesa da região. Batalha de Tepval, 26 a 28 de setembro de 1916. Tepval era um dos pontos fortes daquela primeira linha alemã que os britânicos e franceses conseguiram conquistar ainda mês de julho de 1916. Mas especificamente, Tepval se mostrou impossível de ser conquistada por quase 2 meses. Os britânicos atacaram com 6 divisões, metade delas era divisões canadenses. Tepval Ridge estava bem fortificada e os defensores alemães lutaram com grande determinação, enquanto a coordenação britânica de infantaria e artilharia declinou após o primeiro dia, devido a lutas confusas no labirinto de trincheiras, escavações e crateras. Os britânicos experimentaram novas técnicas de guerra com gás, ataques de metralhadoras e cooperação tanque-infantaria. Agora, flanqueada a leste, Tepval e regiões vizinhas caíram para um ataque executado com eficiência. Em 1º de outubro iniciou-se uma batalha por mais um objetivo. Agora era a localidade de Transloy que ficou sob ataque do dia 1 ao dia 18 de outubro de 1916. Os ataques começaram com tempo bom. Mas junto com o mês de outubro veio o outono e suas chuvas que inundaram tudo, além da temperatura cair a cada dia que passava, e muitas operações foram canceladas. Foi nesse cenário que se deu a Batalha de Ancre-Agues, que foi uma continuação dos ataques que vinham acontecendo desde a Batalha de Tepval,
que durou do dia 1º de outubro a 11 de novembro de 1916 e que tinha o objetivo de capturar importantes posições de observação que estavam nas mãos dos alemães, e isso daria importante vantagem em um ataque final no próximo ano. Um período de combate sob um clima terrível em que a lama pesada, pegajosa e calcária de Somme e o campo de batalha gelado e inundado tornaram-se um inimigo tão formidável quanto os alemães. Os britânicos avançaram, gradualmente, ainda lutando contra numerosos contra-ataques, em um esforço para ter a linha de frente em terreno mais alto a partir do qual a ofensiva pudesse ser renovada em 1917. Em geral, as operações dos exércitos britânicos e franceses foram bem-sucedidas, apesar de não terem garantido a real conquista da região. Mas o objetivo era agora esperar as condições climáticas melhorarem, o rigoroso inverno continental europeu passar e aí sim retornar os ataques. A mesma coisa estava acontecendo na região de Verdun, os ataques e contra-ataques de ambos os lados estavam sendo cancelados. O último ataque aliado ao Somme então foi cancelado no dia 18 de novembro de 1917, com planos para retornarem só no ano de 1917. Era o fim da Batalha do Somme. Mais de 2 milhões de soldados aliados, a maioria do exército britânico, lutaram durante os meses da batalha contra 1 milhão de defensores alemães. O número de baixas ainda é polêmica até hoje, com muita informação desencontrada, mas a certeza é que apesar da Batalha do Somme ter durado menos tempo do que a Batalha de Verdun, ultrapassou está em baixas, o número girando entre 450 mil a 650 baixas britânicas, e entre 100 mil a 200 mil baixas francesas contra 400 a 500 mil baixas alemães. Estudos recentes apontam que o número de mortes entre os dois lados mais civis tenha chegado a 2 milhões de mortes não só por ataques na batalha, mas por doenças e péssimas condições de vida. Pode ser uma estimativa muito exagerada, mas o certo é que no mínimo mais de 3 milhões de homens lutaram nessa batalha e 1 milhão de homens foram feridos ou mortos, tornando-se uma das batalhas mais mortais da história humana. É difícil dizer quem ganhou a batalha, vista que os alemães infligiram mais baixas aos seus inimigos do que sofreram. Por outro lado, os aliados capturaram muitos pontos na região, mas não conseguiram conquistar tudo. Mas se considerarmos que o Somme foi um esforço para aliviar os franceses de Verdun, então pode ser considerada uma vitória aliada. Enfim, talvez tenha sido mais um sangrento empate técnico. Enquanto a Batalha do Somme estava acontecendo, o alto comando alemão já estava fazendo preparativos para desistir do terreno e se retirar para as defesas inexpugnáveis que os britânicos viriam a conhecer como a linha Hindenburg. Bem, isso é tudo por hoje. Espero que tenha gostado do conteúdo.